Muito boa noite a todos de volta. Boa Sejam todos noite. bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Alegre. Pouca gente sorrindo, por quê? É isso. Não jantaram, Adriana, por isso. Sorri, gente. Olha aqui, ó. Adriana, pela alegria da Ana, vai ter bolo na Leila hoje. Já teve. Bobinho. Bom, a gente vai iniciando o nosso estudo de hoje com o livro Sinal Verde, é o livro do Chico Xavier, com mensagens do André Luiz, e os grupos trabalharam a página Indagações Cotidianas, 35. Eu vou passar, então, a palavra para o primeiro grupo, que é o Alta de Souza, ficou com a Ana, com a Georgette e com o João. Quem ficou responsável por falar? Fui eu que fiquei responsável por falar. Vamos eu lá, falei bem-vinda. Indagações do cotidiano, né? Então, o livro Sinal Verde é um sinal verde, né? Porque a gente não pode passar no sinal vermelho, né? É o sinal verde ou o sinal que você é feito para você caminhar, né? Então, as primeiras indagações deles é o que a gente faz para fazer o bem, né? Se a gente tem feito alguma coisa para o bem, né? E eu falei para o nosso grupo que é bem direcionado às bem-aventuranças, né? Porque a indulgência, né? A paciência, a benevolência, tudo aquilo que nós trabalhamos na bem-aventurança, né? E que ele pergunta, né? Que se você não consegue perdoar o outro, porque se você não consegue perdoar o outro, você também não se perdoa, né? Aquilo acontece de forma também com você, né? De forma que você, através do seu aprendizado aqui no Espiritismo, você consegue perdoar, você consegue entender o outro, ficar sempre para o lado do outro, ajudando o outro também, né? A gente consegue ter brandura e moderação quando a gente vai falar com o outro, né? Porque a gente está todo submetido a uma lei maior, que é a lei de Cristo, né? É a lei do amor, né? Então, que a gente tenha essas reflexões, né, do sinal verde todos os dias do nosso dia, no dia a dia que a gente vive, né? Porque a gente não vai pensar só na gente, a gente também tem que pensar no outro para viver melhor. E também não vai ficar escutando se o outro vai julgar a gente para a gente ficar bem ou não, porque o outro vem na nossa aceitação. Não é assim, né? Muito tem que ser, né? É muito isso que a gente bom. pensa, né? Eu também tirei uma frase de Rapidinho, da Georgette, Coralina, tá? Que diz que não sei se a vida é curta ou se a vida é longa demais para nós, mas sei que na vida é o que nós vivemos, né? Então, vamos viver o sinal verde. Vamos viver o hoje, o agora. O agora, né? Para ser bom. feliz, né? Só dar uma olhadinha no Sermão da Montanha, como você falou aí, das bem-aventuranças. Isso. Muito bom, muito bom. Tá. Vamos para o grupo Joana de Anjos, ficou com a Marlúcia, a Leila e o Roberto. Quem ficou responsável por falar? Oi, Adriana, eu, Marlúcia. Bem-vinda, minha A gente amiga. chegou à seguinte conclusão, Adriana, que essa página são reflexões acerca do bem e da felicidade, que nos leva a pensar que determinados comportamentos cotidianos, né, como a Georgette colocou aí, pode não parecer, mas muitas vezes nos desvia do caminho da felicidade. E também, ao mesmo tempo, essa página sugestiona atitudes que, no trato com os pares, contribuem para o nosso aprimoramento moral e consequente evolução. Então, para isso, devemos nos colocar no lugar do outro, perdoar, ser alegre, ser cooperativa, ela vai sugerindo, né? Evitar atitudes e palavras importunas e outros comportamentos contrários à boa convivência. Em síntese, é isso. Exatamente, muito bom. Sempre se colocando no lugar do outro, né? Muito bom, Marlúcia. A gente vai para o grupo André Luiz, com o Mário, com a Neidinha e com a Marília. Quem ficou responsável? Quem ficou responsável pelo grupo? Marília falar. Ela tá no ar? Aí. Fui eu, Marília. Bem-vinda. O que acontece? Oi. A conclusão, está me ouvindo? Estamos.
A conclusão do grupo é que as respostas estão dentro, né, das perguntas. Então, a primeira, né, que a vitória é no bem, que nós temos que nos esforçar, sim, para termos vitória, mas temos que ter sempre o lado espiritual junto, desenvolvendo isso, né? É que nós somos livres, isso aí não temos dúvida, que devemos estar sempre prontos a auxiliar nos nossos, né? Nem se nos colocamos no lugar do outro, como, né? Nem sempre nós nos colocamos. Eu nem lembro do grupo falou, mas para mim, perdoar, na verdade, é muito fácil para mim. Eu sou uma pessoa que eu esqueço fácil, até porque diziam que eu era até sem na minha família, porque me faz uma coisa, eu até brigo com você, daqui a pouco eu estou de bem, estou abraçada com você. Então, é claro que esquecer a gente não esquece. Não vai dizer que esquece, que isso não é verdadeiro. Mas, na verdade, para mim, é muito fácil perdoar. A irritação ou a amargura nos faz muito infeliz. Quando a gente está irritado, a gente é infeliz. Isso aí não tem dúvida. A gente prefere o sorriso, obviamente, né, na pergunta. Claro que nós incomodamos, sempre incomodamos. Basta que discordemos de alguma coisa, nós vamos incomodar. Isso aí o grupo foi unânime em dizer. E quem se sente infeliz, será sempre difícil encontrar felicidade, porque uma pessoa que diz eu estou infeliz, eu vivo no inferno, a pessoa ela está atraindo, é a afinidade, ela está atraindo essas coisas para ela. Vai ser muito difícil ela encontrar felicidade, ela mude. É basicamente isso. Excelente, Marília. Muito bom você ter falado aí um pouquinho do que o grupo todo falou. Excelente reflexão. A gente vai para o grupo Allan Kardec. Obrigada a você. Ficou com o Carlos Mariano, com o Carlos Assis e com a Regina. Quem vai falar? Regina. Bem-vinda, amiga. Tudo bom? Tudo. Nós chegamos à conclusão como que esses textos que têm vindo, né, do livro Sinal Verde, eles são muito diretos, né? Não vem com esse negócio, não fica dando volta, não, eles direto. E muito objetivo. Sim. E que manda a gente se movimentar para mudar, para a gente não cair sempre na mesmice e no erro. E que a gente encarnou, não veio aqui para passear, mas para trabalhar, para amar, ser feliz, evoluir, fazer caridade e trabalhar os sentimentos contrários a esse. E o Carlos Mariano, antes de sair, ele falou, né, que de Cora Coralina, que na prática a teoria é outra. É verdade. É um exercício diário, né? Por isso as indagações são cotidianas. Muito bom. Obrigada, minha amiga. A gente vai para o grupo Chico Xavier, o último grupo, ficou com o Carlos Henrique, a minha mãe, Dona Iris, e a Marta. Quem ficou responsável? Eu vou falar, Adriana. Ali, bem-vinda. Bem-vinda, mãe. Os itens aqui que eu separei, 3. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Deveríamos nos colocar, mas às vezes não nos colocamos. A gente acha que a pessoa está com aquele problema, mas às vezes ela mereceu, né? Está passando por ali porque mereceu, mas a gente devia se colocar no lugar, viu? E outra coisa também, se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã precisará ser perdoado por alguém. É claro que a gente devia perdoar, porque a gente não sabe do dia de amanhã. De repente, a gente precisa do perdão até daquela mesma pessoa que a gente está se referindo, e como é que a gente vai querer ser perdoado se não perdoou? E outro item também que eu gostei muito é que a importância, que importa o julgamento menos feliz dos outros. Se o seu respeito, se
se você traz a consciência tranquila. Eu estava falando com o Carlos. A melhor coisa do mundo é a gente deitar a cabeça no travesseiro e saber, eu tentei fazer o melhor, eu fiz o melhor que pude, estou com a minha consciência tranquila. Se eu não conseguir tudo que eu queria, mas pelo menos eu tentei. Aí. Então, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Muito bom. Sabendo que fez, tentou fazer o bem. Excelente. Muito bom. Muito boas reflexões de todos os grupos, trabalharam direitinho, estudaram bem, falaram, acho que o resumo da página, que é bem direta, né? E para o dia a dia, para a gente pensar em cada item desse, né? Eu vou pedir o Carlos Assis para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Carlos? Pode sim. Pai de infinito amor e bondade, estamos aqui reunidos nessa noite, em mais um dia de estudo, em mais um dia de evangelho. Pedimos, Senhor, o amparo seu, o amparo dos bons espíritos, que nos derrame a luz da bondade, do amor, da sabedoria e que conduza à próxima fase do estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos que participaram dessa primeira parte. E a gente vai, como o Carlos falou, para a segunda parte, é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Vai fazer a leitura e o comentário hoje é o João, ele vai ler o item 7, o 6º parágrafo. Bem-vindo, João. Boa noite a todos. Boa. Iniciar a leitura. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, é preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre que sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade de criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não se fazem mais grandes trabalhos, nem atividades estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois a riqueza é considerada elemento de progresso. Minha primeira reflexão, quando eu li esse parágrafo, foi considerar que a doutrina continua muito atual hoje e era mais avançada na época do que o que existia vigente, né? Que era na época do liberalismo, né? Que apoiava o capitalismo, a Revolução Industrial, a época que Kardec viveu, né? Então, eu diria até que eu reforcei minha crença na doutrina, porque ele aqui está abordando a parte das ciências econômicas, né? O desenvolvimento econômico e social. E as ideias dele, pelo menos que estão aqui no parágrafo, se você verificar hoje em dia, elas estão ainda muito atuais, né? Por exemplo, ele fala sobre a importância do maior relacionamento entre as nações, né? E você vê que hoje em dia existem estudos que comprovam que as nações que mais fazem comércio com outras, né, que a economia mais aberta ao comércio exterior, são as nações que mais crescem, que mais se desenvolvem, porque você aproveita a potencialidade de cada país para exportar mais e importa aquilo que você tem um custo mais caro, por exemplo. Então, isso gera riqueza, gera maior produtividade, né, nas economias e gera mais desenvolvimento.
Então, você vê, Kardec continua atual, né? A doutrina continua atual. Um segundo ponto que ele coloca é que a gente deveria romper as barreiras entre os países, né? Melhorando aí a infraestrutura e melhorando também a comunicação. Né? Então, é interessante você ver que o progresso foi por esse caminho mesmo, né? Melhoria de infraestrutura, melhoria de comunicação e alguns exemplos. Telefonia móvel, né? Bom, os mais jovens do que nós jovens, talvez não lembre, mas antigamente, para você comprar um telefone, você tinha que abrir o classificado de jornal e você tinha comercialização de linha telefônica, né? Os primeiros celulares, você tinha que se cadastrar na Telerge para ser sorteado, né? E era uma briga, né? A família inteira se inscrevia e os amigos queriam, você vendia para eles. Enfim, você vê quanto desenvolvimento que essa facilidade de comunicação gerou, né? E a doutrina já tinha essa visão. E uma outra reflexão que eu fiz foi em relação à pandemia atual, né? Imagina que ele fala em melhorar as comunicações. Imagina como a gente estaria na pandemia se a gente não tivesse esse desenvolvimento tecnológico, quer dizer, sem poder trabalhar em casa. Quer dizer, ou as pessoas iam mais para a rua, iam ser mais contaminadas, iam morrer muito mais gente, ou até uma crise econômica muito maior, né? Ou seja, esses instrumentos todos de progresso material se comprovaram fundamentais no decorrer do tempo aí para gerar desenvolvimento, né? E outro exemplo, enfim, tem exemplos também em relação aos acordos União Europeia, Mercosul, tudo isso significa mais integração. Quer dizer, a ideia básica da doutrina nessa área só se confirmou ao longo do tempo, né? E aí a gente vai para um raciocínio que ele demonstra aí, que é exatamente isso para a doutrina. Primeiro, gerar riqueza material. É fundamental gerar riqueza material, ter o desenvolvimento para a gente prover mais conhecimento, mais inteligência, e aí sim a gente poder chegar mais facilmente ao progresso moral, com entendimento. Mas aí vai minha indagação, minha reflexão. Mas como chegar ao progresso moral, né? Porque o capitalismo na época do Kardec, ele foi muito positivo para o crescimento, mas gerou muita desigualdade social também. E na época, a doutrina, o liberalismo, que ele, no formato que era naquela época, ele não dava solução para isso. Ele dizia o seguinte: olha, a desigualdade vai acabar ao longo do tempo, com um crescimento econômico constante. E a gente viu que isso não foi verdade, né? Isso não aconteceu dessa forma. Então, se você comparar com a doutrina espírita, que na época de Kardec já dizia o seguinte: como é que a gente chega a atacar as desigualdades? Com o progresso moral, com a evolução moral, com a reforma íntima de cada um. Então, você vê que antigamente não se tinha essa solução, né? Então, a doutrina na época era mais avançada do que a corrente predominante na época, né? E para deixar claro o seguinte: não existe sistema econômico perfeito, socialismo, capitalismo, que for, nem ideologia. Quer dizer, o que faz realmente a evolução do espiritual da sociedade é a evolução de cada um. É o que a gente está fazendo aqui, estudando, tentando colocar em prática, porque não adianta ter a melhor teoria do mundo se as elites que comandam não forem evoluídas. Elas vão sempre ver do lado delas, né? O que é melhor para elas. Por exemplo, no Brasil, sem querer entrar muito em desigualdade, mas só para ilustrar, a gente tributa mais o patrimônio e a renda dos mais, tributa menos patrimônio e a renda dos mais ricos e mais o consumo, ou seja, você reproduz a desigualdade, né? O que os outros países desenvolvidos apresentam? Eles taxam mais a renda e patrimônio dos mais ricos e menos o consumo. Com isso, o pobre pode evoluir mais, ele pode aos pouquinhos ir reduzindo a desigualdade, entendeu? E assim como a renda no mundo, 1% da renda no mundo está na mão de 25% da renda do mundo está na mão de 1% da população. Então a desigualdade é muito grande. Então, só para fechar, para mim a doutrina espírita explica e dá solução para esses problemas em várias áreas, na filosofia, na religião, na ciência, né? Então eu diria que esse estudo reforçou ainda mais a minha crença na doutrina, né? E mostrou para mim que eles
que realmente era um avanço muito grande para aquela época e continua sendo atual. Então, é basicamente isso. Se alguns amigos aí, por favor, comentem, e se eu, por acaso, falei alguma bobagem aí, os mais conhecedores aí, por favor, apontem. Que a gente tem que aprender, temos que aprender mais. É isso. Muito bom. Muito bom, João. Você conseguiu fazer uma integração perfeita com essa área toda econômica que você domina bem, né? Mostrando para a gente como era na época do Kardec, como a doutrina estava à frente já naquele momento, né, dos movimentos econômicos da época, e trazendo para a nossa realidade, até a pandemia hoje, como seria com relação às comunicações. Eu acho que você conseguiu fazer uma integração legal, toda essa parte econômica, né, com a doutrina, e reforça, como você falou, né, a doutrina para a gente. Muito bom. Temos 4 pessoas aqui querendo falar. A primeira que levantou a mão foi o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, rapidinho, primeiro parabéns ao João, que estudo estruturado e extremamente racional, muito lúcido. Parabéns, João. Eu vi essa semana uma reportagem na televisão aberta, muito séria, ela me impressionou, e ela tinha como foco 3 coisas: a mortalidade infantil, distribuição de riqueza e alfabetização, fazendo uma comparação entre 1919 e 2019, 100 anos. Ela estava focada nos bilionários, né? Tem o rico, o milionário e o bilionário. Então, era mais ou menos assim, ó, a mortalidade infantil em 1919, ela tinha aí a cada 30, 40 crianças que nasciam, 30, 40% delas morriam antes dos 5 anos de idade. Hoje é menos de 2% que morrem. A desigualdade social, na época, assim, 40% da população mundial viviam abaixo da pobreza no início do século passado. Hoje, menos de 10% vivem na pobreza extrema. E a alfabetização, na época, 80% do planeta, 70% não era alfabetizado no início do século passado. Hoje, em torno de menos de 20% já é alfabetizado. Então, contra números, não tem argumentação, né? A lei é de progresso, e se souber realmente focar a riqueza, só vai trazer benefícios. Não estou falando do aspecto moral, mas apenas do aspecto material. Era isso. Muito bom, Jorge. Mas essa riqueza, como o João falou no início, né, é que vai fazer o investimento na educação para a gente ter mais conhecimento e poder discernir melhor, né, os caminhos, né, ter discernimento para decidir, para o nosso livre-arbítrio ter opções e a gente seguir o melhor caminho. A gente tem conhecimento, a gente consegue fazer essa evolução moral, esse progresso. Muito bom. Carlos Henrique, bem-vindo, cantor. Boa noite. Mas, como o João falou, a doutrina é e sempre será, ainda há muito tempo, será a vanguarda, porque o progresso ele é gradual e lento, né? De acordo com a evolução de cada espírito, né? E do conhecimento que você vai adquirindo, né? A educação tem que ser a prioridade em qualquer governo, em qualquer lugar do planeta. Sem ela, o homem não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso ao trabalho, nem conhecendo a si próprio. Então, é preciso educar primeiro, educar moralmente e educar culturalmente. E aí você vai, a pouco, você vai tirando as diferenças que acontecem. No nosso país, por exemplo, existe uma desigualdade muito grande, porque não se investe em educação nem em saúde. O dia que você educar e der saúde ao povo, ele vai melhorar o seu quadro de vida. E, por conseguinte, você vai ter melhores homens, melhores governantes, né, melhores administradores das empresas, e aí vai se evoluindo. E aí vai o futuro que nos aguarda, que precisamos ter essa evolução para atingir os objetivos de Jesus, que é para a Terra, né? É um projeto de regeneração, que ainda vai demorar um pouquinho para que nós alcancemos esse conhecimento aí, essa plena evolução dos dois lados da vida, o material e o espiritual. Muito bom. Investimento em educação para que a gente tenha poder de ter essa formação ética, né? Para a gente poder crescer
né, de uma forma cristã. Muito bom. Fernando, boa noite. Boa noite, meus amigos. Parabenizar aí. João, recomendo o capítulo 18 da Gênesis. São 20 páginas maravilhosas. Fala exatamente isso que você colocou. Kardec coloca que existem fases lentas e, de tempos em tempos, tem acelerações súbitas, né? E, quando a humanidade demora muito, vem os sofrimentos, né? Porque os sofrimentos físicos são a resposta à rebeldia humana, né? A não melhoria, a demora da vida moral. Então, só para ilustrar um pouquinho o que você falou, 20 anos depois de Kardec desencarnar, os Estados Unidos tinha a maior usina siderúrgica do mundo e a maior ferrovia do mundo, em 1888, quando o Brasil ainda era escravocrata, né? E a gente sabe que os Estados Unidos é o cérebro da nova humanidade, nós o coração. Ou seja, na verdade, a questão da riqueza material e do liberalismo que está comandada pelos Estados Unidos, o único lugar onde teve o quarto mandato de presidente, o Franklin Roosevelt, durante a crise de 29, da crise do capitalismo, ele decretou auxílio, né, moral à humanidade. Então, ele contrariou o liberalismo como uma política de Estado, porque era necessário. Então, as crises trazem em si um chamado a classes dominantes de fazer essa redistribuição. Então, esse é o meu pensamento e minha contribuição. Está de parabéns, foi maravilhoso. Um beijo para todos. Muito obrigada, Fernanda. Excelente contribuição. Obrigada. Passo aqui para minha amiga Ana. Ana, bem-vinda. Libera seu microfone. Ana? Roberto fala, então, depois ela fala? Posso falar? Bem-vindo, Roberto. Ótimo. Ela não respondeu. Eu acho muito importante essa colocação do João, porque a coordenação espiritual da Terra ela não visa só um setor do desenvolvimento. As coisas têm que acontecer de forma mais abrangente. Naquele livro, né, que eu recomendo a todos, quem me recomendou foi a Adriana, num comentário que ela fez, Revolução Espírita, que é um livro maravilhoso, exatamente Kardec coloca esse desenvolvimento, a necessidade e as dificuldades que ele tinha, a situação que a França passava na época, e o desenvolvimento econômico também, o que estava acontecendo. Então, essa visão do João nada mais é do que os povos têm que se abrir, têm que se irmanar, não só em termos de tecnologia, como também nos termos de bens materiais, de bens de consumo, e um ir suprindo o outro e um ir implementando, né, a capacidade, ajudando a implementar a capacidade de produção do outro. Então, é evidente que o trabalho espiritual se faz também dentro do trabalho material, porque enquanto nem todos tiverem oportunidade de dar uma vida digna através do trabalho, nós ainda vamos estar muito capengas e infelizes. Quando nós conseguirmos que todos tenham a oportunidade dessa vida através do trabalho, é que nós vamos passar para a nossa fase seguinte da regeneração. Então, eu acho que o João abordou um aspecto que pouco palestrante espírita aborda, mas muito interessante, muito bem tratado no Revolução Espírita. Muito bom, Roberto, seu comentário, porque é aquilo, poucos palestrantes falam sobre isso, mas os espíritos e Kardec falaram sobre tudo, né? É que, às vezes, as pessoas focam em determinados pontos e esquecem outros. A questão científica, por exemplo, eu acho que está muito abandonada dentro da doutrina, né? Poucos palestrantes falam sobre a questão da ciência, mas, como a gente acabou de ver, até de economia e de futuro, progresso, comunicação, a gente tem na nossa doutrina. Muito bom. Muito obrigada a todos que participaram, um estudo muito rico, muito bom. Eu vou pedir à minha amiga Marília para fazer a prece final. Tá bom, Marília? Marília? Aparecendo sessão espírita, isso aqui. Marília, você está aí?
para fazer uma comunicação? Não? Valquíria, você pode fazer? Valquíria? Mário, você pode fazer? Oi, posso? Oi, meu Deus do céu. Ninguém me responde, já estava chorando aqui. Não. Deu paz, amiga. É que eu tô, sabe aquele negócio que tu faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Escovando o dente, ouvindo o culto. Aí eu... Vamos lá. Por favor, obrigada. Nada. Senhor Jesus, irmão querido, nosso amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo, de aprendizado, onde ouvimos não somente sobre a sua doutrina, mas de como colocá-la em prática, de tudo também que foi a comparação de como era antes, de como é hoje, de como ainda é tão atual a sua palavra. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de todos os dias termos esse estudo via essa tecnologia, porque foi graças à evolução do mundo que nós chegamos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar todos que neste momento clama por sua ajuda, para que todos tenham uma ótima noite de sono. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Valquíria. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram. A gente termina com a música que eu escolhi hoje tem mais a ver com a página inicial, né, Sinal Verde, sobre as indagações cotidianas, e quando a gente pensa em indagações cotidianas, a gente pensa no dia a dia, né, de a gente poder fazer um dia diferente, pensando em tudo que a gente tem estudado aqui. Então, eu escolhi a música Um Dia Diferente. Vamos lá. Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente. É um dia diferente.
fazer do hoje um dia diferente, um dia diferente. É isso aí, gente, que a gente possa fazer um dia diferente, não tem mais tempo, não tem mais desculpa, só depende de nós. Um beijo no coração, um beijo grato pelo estudo de hoje, a todos que participaram, e amanhã estamos aqui de novo. Um beijo, Boa gente, noite. boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Adriana, Boa noite. Boa noite, pessoal. Adriana, desculpa, mas eu não consegui abrir. Tem um problema. Boa noite para você, Marília. Não se preocupe. Um beijo.